E olha só, muita gente fala sobre como é importante valorizar o trabalho das mulheres, ter igualdade entre homens e mulheres e incluir pessoas de diferentes origens no mercado de trabalho, não é, Nath? Mas poucas vezes explicam por que é bom para a economia ter mais mulheres trabalhando de fato. Exatamente, ocupando cargos importantes nas empresas e influenciando a política pública. Isso também se aplica à pesquisa científica. Mesmo que nos últimos tempos mais mulheres tenham se destacado nesse campo, ainda existe uma grande diferença entre homens e mulheres na participação da ciência, não é, Nath? E quem vai falar com a gente sobre esse assunto tão importante é a Karina Alves. Karina, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Isso aí, bem-vinda. Karina, que é diretora executiva do Instituto Nikola Tesla, não é? Isso. Muito chique. Chique. E assim, Karina, como é ser uma mulher com cargo tão importante numa empresa tão importante? A gente estava vendo aqui que hoje em dia é muito difícil você ver mulher liderando, né? Sim. Normalmente, eu acho que são mais de 70% são os homens em cargos grandes, assim. Exatamente. Nós temos hoje aí uma proporção de 18% de mulheres em cargo de gestão e contra esse universo de homens, né, em cargos executivos. Eu costumo brincar que, apesar de estar na educação, que é uma área onde a predominância é feminina, sim, nos cargos de gestão não. Então, sempre que eu vou para uma reunião no ensino superior, onde eu atuo principalmente, eu sou filha única. Nossa! Isso é muito comum, isso já é assim uma praxe para mim. Antigamente eu estranhava, hoje eu já não estranho mais. Infelizmente já se acostumou, né? Exatamente. E para chegar no cargo que eu falo que hoje eu ocupo, eu sinto que quando eu comparo, e não tem como não comparar, porque o meu marido também trabalhava na educação, a fluidez com que ele avançava e a forma como que eu tinha que enfrentar as coisas é muito diferente. A gente tem que mostrar muito mais resultado, muito mais formação, muito mais desempenho para que a gente possa avançar. Nossa, mas é legal que hoje, né, eu estava vendo que tem dados atuais que mostram que as mulheres estão muito bem preparadas e que hoje nós somos maioria no ensino superior. Isso é sensacional porque a gente traz a mulher com uma competência para o mercado de trabalho. Sim. Exatamente. Exatamente. Esses dados são desse ano, inclusive. Até o ano passado a gente ainda não tinha essa superioridade, né, no número de matriculados no ensino superior. E é interessante que, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, isso já é uma amostra de que o futuro nos aguarda, né, com um resultado bem mais positivo. O que impulsionou, na verdade, foi uma mudança cultural, a necessidade hoje de muitas mulheres subsidiar todo o recurso da casa e também a educação à distância. Exatamente. Porque as mulheres, elas começaram, mesmo que mais tarde, estudar, buscar o estudo para que elas pudessem ter aí um mercado de trabalho mais promissor. Além disso, algumas profissões. A própria profissão da estética, que aí está na farmácia, na enfermagem, na biomedicina, que vem crescendo bastante, isso também trouxe a entrada da mulher muito mais forte no mercado, que não só a docência, né? Que não só inicialmente as licenciaturas faziam isso. Sim. Exatamente. E ainda assim as mulheres são maioria no desemprego, não é, Karina? Isso. E como que a gente pode mudar esse cenário? Isso ainda é um dado muito triste, não só no desemprego, como também nos empregos que são mais desvalorizados, né? Esse cenário, hoje, a gente fala que é uma tendência também ainda, porque a gente se baseia muito ainda na questão do ensino superior para a colocação das mulheres. Sim. E aí nós temos numa outra base que são os trabalhos que a gente fala que são os trabalhos mais manuais, né? Que são os trabalhos mais operacionais. E o Brasil, aí eu falo não só para mulheres, como homens e mulheres, ele abandonou um pouco da questão da formação profissional, da formação técnica, que é aquela pessoa do operacional mesmo, e que é extremamente importante para movimentar toda a economia de um país. Sim. E as mulheres, se você fala assim, aonde está o maior número de mulheres em termos de empregabilidade? Incrivelmente, a empregada doméstica. Nossa, gente. E elas têm uma profissão já regulamentada há muito tempo, porém, ainda muitas na irregularidade. Apenas 40% das mulheres hoje têm carteira assinada atuando como empregada doméstica. Então, esses dados ainda são muito difíceis. E aí eu falo assim, que nem chega uma funcionária para mim, ela fala assim, nunca usei máquina de lavar roupa. Nossa. Você vai ensinar. Sim. Porque tem paciência, tem gente que não tem nem paciência nem tempo para ensinar. Tenta achar um curso como lavar roupa, a questão do dia a dia de uma casa, e uma casa tinha uma microempresa, né? Se a gente pensar uma microempresa. Então, ela trabalharia ali também. Não existe. Então, elas
jamais serão valorizadas porque entende-se que nós mulheres nascemos e somos criadas para a rotina doméstica. Isso é complicado. Então, nós nascemos como tipo dom para isso. Sim. E nenhuma profissão é dom, é competência. Exatamente. A gente pode ter habilidades para, mas a gente precisa ter formação. Então, se a gente tivesse formações profissionais, não precisa ser ensino superior, a gente qualificava cada vez mais a mão de obra feminina e isso traria resultados muito positivos. Você Com tocou num certeza. ponto que eu acho muito importante, porque assim, a faculdade em si, né, o ensino superior, ele leva um tempo de 4 a 5 anos. E é um tempo que às vezes é uma mulher que já tem filhos, já tem uma rotina pré-estabelecida. Os cursos, como você mesma disse, às vezes tem uma duração menor. Sim. Você acha que é legal o curso para profissionalizar as mulheres? Sim, com certeza. Eu acho que hoje, para mim, o melhor caminho para ter uma ascensão aí profissional para as mulheres e em toda a categoria seria os cursos profissionais. Até eu brinquei um dia que a gente fez um projeto para Gana, né? Olha, então, para a República de Gana, inclusive para isso, para trabalhar com costureiras, com essa mão de obra profissional. Sim. E o Brasil, ele desvaloriza Total. ainda. Então, fica um pouco marginalizado, porque sim, você não reconhece como profissional. Ela vira um outro membro da família, ou ela vira a pessoa que cuida do seu filho, ou ela vira a balconista da loja, porque você não tem como reconhecer como profissional, não quer reconhecer como profissional, porque ela não tem uma formação profissional. Isso realmente é bem complicado. E são profissões escassas. Sim, Sim. Exatamente. Sim. Mas, Karina, a gente viu que mês passado sancionou a lei de igualdade salarial para homens e mulheres. Ainda bem, né? Porque acho que já tinha que ter feito isso há muitos anos atrás. Você hoje, como um cargo superior, né? Muito bom. O que você acha disso? Porque você disse que já está acostumada a estar no meio de vários homens. Como foi para você saber nessa notícia que hoje nós, mulheres, podemos ter o mesmo salário, né? É até louco a gente pensar que não era assim, né? Sim. Como é para você essa lei? Como que você acha disso? Para mim, assim, é muito promissor. Sim. Eu não nego que eu já tive um cargo de direção numa empresa de capital aberto de educação e, por ser mulher, o meu salário não só era menor, como os benefícios eram menores também. Nossa. Isso a gente tinha outras pessoas ali também envolvidas, no mesmo contexto. Então, assim, no dia que saiu, eu estava no sofá, assim, esperando, sabe a votação? Você está Sim. naquela expectativa. Até porque eu trabalho com formação. Sim. Então, a gente poder levar isso para os nossos alunos, para as nossas alunas, essa questão que a gente precisa mudar essa relação cultural, né? Claro, de empregabilidade, de sociedade, de tudo, no contexto. Então, foi surpreendente. Surpreendente é o que eu falei. Dado esse número no ensino superior e essa questão da igualdade salarial, essa equiparação agora de salário, eu penso que nós temos um futuro bem promissor. E como eu brinquei, eu ainda vou ver. Vai sim. Vamos ver, com certeza. E você acha, assim, que dá pra gente fazer um paralelo do cenário da ciência para as mulheres, nacionalmente falando, e internacional? É igual, assim, essa igualdade nas mulheres, na ciência, por exemplo? Nós temos grandes cientistas no Brasil e no mundo. Inclusive, se a gente busca aí uma história, as mulheres predominam dados interessantes. Porém, ainda somos minoria, uma minoria não expressiva, nós somos 40% na ciência, mas talvez o que a gente sente um pouco é a questão, até porque a mulher tem o filho, tem todo um processo aí que difere às vezes, eu preciso sair para uma licença e isso muitas vezes ou ela adia essa prioridade familiar ou ela adia uma pesquisa, que uma pesquisa às vezes não pode parar. Então, a gente sente que, culturalmente, ainda a gente patina um pouco. Não em termos de incentivo, até porque as empresas, quando elas vão buscar um incentivo aí para uma pesquisa, para ela indifere, ela vai no resultado. Claro. As bolsas também para pesquisas de fomento também interfere. Mas é uma questão mesmo cultural. Eu mesmo, quando eu fui fazer meu mestrado, eu trabalhei com autismo, famílias autistas, tudo. Eu estava grávida. Nossa. E essa era uma preocupação da minha orientadora. Era a questão, tipo, nós temos um prazo para defender. Se eu não defendo, eu fico segurando bolsa. E ela, né, a gente quer fazer a questão rodar, a pesquisa rodar, a pesquisa avançar. Então,
Eu falo, os meus filhos nasceram, foram criados no programa de mestrado. Eu ficava tudo brincando aqui, assim, no entorno. E por você estar grávida ali, você tinha alguns olhares tortos, assim, pra você, dos homens ou das pessoas que estavam ali acima de você, ou você não percebeu isso? Acho que não tinha, mas é porque eu me exigia muito. Ah, entendi. Tanto que o meu filho nasceu e eu não peguei licença e com 15 dias eu já estava lá. Gente do e céu. não foi parto normal, foi cesárea. Então, mulheres, a gente sabe que tinha uns pontos aqui. Gente. Guerreira. E foi cesárea. Que isso? Então, porque eu realmente... como ela expressou essa preocupação quando eu ia passar no programa, pra mim eu precisava realmente ter essa tranquilidade, né? Nossa. É uma pressão que a gente coloca. Você acredita que hoje a gente também, nós mulheres, como a gente já cresce com esses olhares e com esses pudores, você acha que, como você reportou, muitas mulheres também se autoflagelam, né? Se autocriticam antes do outro? Você acha? Sim, eu acredito que sim. Eu costumo brincar até com as mulheres que trabalham comigo. Eu falo, as mulheres são mais duras com as outras mulheres. É verdade. É verdade. Então, assim, eu falei, a gente precisa fazer uma parceria aqui. Eu brinco, né? Porque afinal, Por favor, até né? mesmo com as minhas funcionárias, eu falo assim, gente, por que vocês pedem pra mim se meu marido tá em casa e eu não estou? Então, assim, aquela coisa assim, nós somos duras com as outras mulheres, mas eu também entendo essa situação, né? Até pela nossa posição, a gente sabe que é mais fácil a gente chegar e cobrar uma outra mulher do que chegar e cobrar um homem. É o que não deveria ser, né, gente? Então. Teria que ser tudo igual. Sim. Ai, Karina, adorei nosso Amei. bate-papo. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas por mim, eu ficaria aqui horas conversando com você. Espero você aqui mais vezes pra gente falar desse assunto tão importante que você domina, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Adorei Parabéns estar pelo aqui. trabalho, viu? Obrigada mesmo. Adorei. Muito obrigada.